Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Segunda parte, capítulo 28. Enquanto Plócio conduzia Lucano através de outra floresta de brancos pilares e aglomerados de estátuas, disse-lhe: só por curiosidade, que foi que disseste a César? Que foi que eu disse? Lucano olhava para ele surpreendido. Ora essa, conversando sobre vários assuntos, e César se mostrou muito compreensível. Também receitei para ele. Plócio sacudiu a cabeça, estupefato. Sabia-se que Tibério era caprichoso. Insististe em tua recusa? Indagou o jovem pretoriano. Certamente, falou Lucano um tanto irritado. Eu disse que César foi muito compreensivo. Entretanto, concordamos em que permanecerei em Roma, entre o pessoal de sua casa, durante mais ou menos 6 meses, a fim de honrar a memória de Diodoro. Depois desse tempo, partirei. Plócio pensou que não ouvira direito e voltou a cabeça para fixar os olhos confusos no médico. Um homem, um grego, recusara o oferecimento de César e não só deixara sua presença em liberdade, mas fora tratado graciosamente como pessoa da mais alta importância. Seguiram em silêncio, Lucano interessado em tudo quanto rodeava, e Plócio em estado de perplexidade. Se as estátuas tivessem subitamente animado, ele não poderia sentir-se mais atônito ou mais incrédulo. Entraram num corredor amplo e particular guardado por 2 pretorianos, que saudaram e ficaram a olhar para Lucano com curiosidade. O jovem observou que as paredes brancas eram delicadamente pintadas com cenas da mais alta licenciosidade e depravação, apresentando centauros e sátiros, ninfas e deuses, homens e mulheres, divertindo-se das maneiras mais impúdicas. Mas aquele suave deboche não nauseou nem revoltou Lucano, que era médico e nada achava de obsceno nas intricadas e maravilhosas belezas e funções do corpo humano. Para ele, aquelas pinturas eram imaginação de crianças pervertidas e imprudentes, que encontravam prazer em diversões bestiais. Vira coisas muito piores, pintadas cruamente nas paredes e tavernas de Alexandria e de Antioquia. As que ali estavam foram, pelo menos, executadas por um excelente artista. Uma das cenas era tão escandalosamente divertida que ele parou por um momento, sorrindo para ela. Disse a Plócio: esse homem teve um excelente treinamento em anatomia e sentido do humorístico. Os 2 jovens contemplaram o trabalho de arte, depois se entreolharam e riram. Os pretorianos estavam em toda parte, rígidos, saudando, mesmo no vestíbulo que levava ao mais maravilhoso dos apartamentos, com grandes portas abertas e janelas que davam para um terraço amplo, florido e relvoso. Jamais Lucano vira tal luxo e nunca o imaginara. O vasto e espaçoso aposento tinha paredes de 4 cores diferentes de mármore, contrastantes lousas em branco, em preto brilhante, em dourado e cor-de-rosa, e o forro multicolorido e cintilante refletia a luz do céu e as tonalidades do jardim. No centro do aposento ficava uma grande cama de madeira dourada, no feitio de um delfim, marchetada de gemas rutilantes, de madrepérola, marfim e prata. Sobre ela estava tirada uma coberta de seda de desenho intricado, como um canteiro florido. Pedestais esbeltos, de mármore branco ou preto, espalhados pelo local, sustentavam graciosas estatuetas de bronze, representando mulheres nuas, e altas lâmpadas de ouro e prata, bem como outros inestimáveis objetos de arte.
De limoeiro, ébano e mármore eram feitas as mesas, cobertas com vasos de vidro morrino, cheios de flores, de forma que a brisa leve da primavera fluía através das portas e janelas carregadas de perfumes. Divãs voluptuosos estavam dispostos perto das mesas, cobertos de sedas brilhantes, e junto das paredes havia muitas cadeiras, elaboradamente esculpidas e douradas, com pernas de marfim. Uma arca maravilhosa, de cobre batido, cravejada com pedrarias vermelhas, ficava entre as janelas, onde ondulavam delicadas cortinas de rendas. Um espelho de prata polida pendia sobre a arca. Para além daquele compartimento luxuoso de repouso, havia outro, inteiramente de mármore rosado. A banheira, instalada abaixo do nível do piso, tinha pelo menos 12 pés de comprimento por 6 pés de largura e estava cheia de água tépida e perfumada, o fundo revelando uma cena lasciva no mais brilhante dos mosaicos. Isto é um apartamento de mulher, disse Lucano, habituado à austeridade das casas de Diodoro. 2 escravos entraram nus, curvando-se diante dele, que ficou a contemplá-los com admiração. Eram um casal alto e esbeltos, e de cor negra tão incrível e entontecedora, que pareciam feitos mais de mármore polido do que de carne. Os vales e ondulações de seus corpos tinham um reflexo pálido, como se polvilhados de prata, e suas feições finas, delicadamente esculpidas e patrícias, davam a impressão de terem sido criados pelo artista mais bem dotado. Os cabelos negros da moça tombavam em vagas crespas pelas suas costas macias, e seus seios eram altos e pontudos, brilhando com fulgor lustroso. Nem ela nem o rapaz usavam coisa alguma, a não ser pesados colares de ouro e argolas, também de ouro nas orelhas, que atiravam reflexos sobre suas peles espelhantes. Estes são os teus servos, disse Plócio. Parecia ridículo a Lucano estar naquele apartamento, com escravos unicamente para servi-lo. Quis protestar, mas Plócio, com um piscar de olhos, saudou-o e se foi dali. O médico olhou para o rapaz e para a moça e ficou sem saber o que dizer, e eles também o olhavam, com seus grandes olhos negros e amplo sorriso branco. Esperavam que ele falasse, portanto Lucano perguntou, desajeitadamente, quais são os vossos nomes? O rapaz respondeu, tornando a fazer uma reverência. Meu nome é Nemo, senhor, e esta é minha irmã gêmea, Nema. Dá-nos as tuas ordens, estamos a teu serviço. A moça caminhou graciosamente até a mesa e serviu vinho para Lucano, enchendo uma taça incrustada com pedrarias. Ele a tomou da sua mão direita, encantado com a beleza incrível da jovem, com a perfeição de seu rosto e de seu corpo. Levou o copo aos lábios e bebeu um pouco. Jamais bebera tal vinho rosado, perfumado e adoçado com mel. O rapaz trouxe-lhe uma bandeja de figos maduros, rolados, sobre nozes quebradas e outras guloseimas. Lucano comeu 1 ou 2. Franziu as sobrancelhas e disse, não preciso de servos. O rapaz e a moça lhe sorriram, um sorriso vazio, mas se conservaram como estátua imóveis, como se o que ele dissera tivesse sido dito num idioma estrangeiro. Se ele estava estupefato com os dois estavam igualmente estupefatos com ele, pois jamais viram pele tão branca, cabelo tão dourado e tanta beleza. Os 3 jovens ali estavam, admirando-se uns aos outros, com simplicidade. Outro servo entrou, curvando-se profundamente, e informou a Lucano que a Augusta, Júlia, ordenara que ele comparecesse ao banquete que seria dado naquela noite às 8 horas. Retirou-se, deixando os 3 novamente sozinhos em sua mútua contemplação. Então Lucano disse como um rapazola, acho que não posso recusar, mas nada tenho para vestir, a não ser o que trago no corpo.
Olhou para a toga que Kepitá considerava tão preciosa e que estava suja pela viagem, e para suas sandálias empoeiradas, feitas de couro simples. Nemo foi ter a arca de cobre, abriu-a e dali tirou uma túnica de linho fino, com a beirada bordada a ouro, um par de sandálias douradas e um cinturão de ouro intrincadamente trabalhado com pedrarias, bem como braceletes que com ele combinavam. Como um mercador que exibisse reverentemente sua mercadoria, colocou sob o braço entrapeado aquele traje, erguendo o cinturão e os braceletes com a outra mão. Bem, falou Lucano. Considerava o guarda-roupa efeminado, mas, apesar disso, estendeu a mão para sentir a finura do tecido e examinar aquelas joias. Vou sentir-me como um ator. Nemo fez sinal de que o banho o esperava e que ele e a irmã o levariam e ungiriam com óleos perfumados, fazendo-lhe massagens pelo corpo. Lucano, porém, revoltou-se contra aquilo. Os dois escravos o olharam espantados e contemplaram-se mutuamente, sem dizer palavra. Desde que fiz 3 anos passei a tomar banho sozinho, explicou Lucano. Os escravos apenas continuaram a olhá-lo incrédulos. Ele ergueu a voz. Quero ficar sozinho, falou. Perplexo, eles se inclinaram e o deixaram, fechando as portas atrás de si. Tomaram seus lugares do lado de fora e tocaram música suave, a fim de o embalar com flauta e lira. Sobre o som da frágil harmonia, Lucano podia ouvir o contínuo passo de vigilância do pretoriano que o estava guardando. Sacudiu a cabeça, experimentou um divã e ficou alarmado ao sentir-se engolido pela sua ampla maciez. Levantou-se e foi de uma obra de arte para outra. Jamais vira coisas tão artísticas. As minúsculas estatuetas eram tão lindamente executadas que revelavam as mínimas veias de suas mãos, pescoço e pés. Correu os dedos sobre elas e teve a impressão de que tinham vida. Chamou-lhe a atenção o ressoar de vozes juvenis masculinas no terraço, que ficava para lá das portas abertas, e aproximou-se delas. 2 jovens de sua idade ou mais novos, completamente nus, estavam lutando sobre o relvado. Seus corpos, cor de âmbar, mostravam o ondular de músculos disciplinados, e depois de alguns momentos cansativos, sua carne deixou pingar suor brilhante. Eram evidentemente lutadores hábeis, antes praticando do que se divertindo, e seus bonitos rostos mostravam-se tensos, atentos, sem sorrisos. Resmungavam, imprecavam e gritavam, sem perceber que Lucano os observava com profundo interesse. Às vezes usavam blasfêmias obscenas. O médico ficou a cogitar se seriam escravos. Observou suas quedas, seus assaltos, seus músculos em movimento, sua destreza e força. Depois atravessou o limiar da porta. Viram-no, saltaram sobre os pés, separando-se, as sobrancelhas franzidas. Cumprimentos, disse Lucano de súbito, consciente de animosidade, de hostilidade. Ambos fixaram os olhos nele, e insolente e deliberadamente examinaram sua roupa de viagem, suas sandálias simples. Como se tivessem falado, Lucano sentiu seu comentário de escárnio pela falta de joias e sua opinião de que se tratava de pessoas sem importância, bem como seu espanto ao ver um indivíduo como ele presente no palácio. Acreditavam que fosse um liberto intruso, homem que de certa maneira conseguira meter-se naquele apartamento tão próximo dos apartamentos da Augusta. Mas não sabia que também havia despertado o ciúme deles, por causa de sua aparência, pois, embora fossem jovens bonitos, não se podiam comparar a ele. Então, um olhou desconfiado para o outro. Aquele estrangeiro iria ser o novo favorito da caprichosa e insaciável Júlia? Cumprimentos,
disse um deles, carrancudo, e piscou, em ridícula ostentação para o companheiro, que tossiu com força. Sou Lucano, médico e filho de Diodoro Cirino, disse Lucano, que sentiu calor no rosto. Ó, disse um dos lutadores em tom pesado, indicando que não se impressionara. O médico, sem dúvida, algum antigo escravo. Nenhum dos jovens tinha jamais ouvido falar de Diodoro. O outro lutador disse: Estás aqui para tratar de nós? Estou aqui como hóspede de César, respondeu Lucano friamente. Então seus olhos azuis faiscaram diante dos insultos evidentes que lhe tinham sido lançados. E disse, enquanto eles estavam incredulamente se refazendo de sua casual referência a César: Sois bons lutadores, mas toscos. Aos vossos treinos falta arte. Não poderíeis competir por mais de um momento com um atleta completo. Sois amadores. Sem dúvida, entretanto, melhor treinamento os transformaria em lutadores medianos, se trabalhasseis bastante para isso. Ambos ficaram em silêncio, respirando descompassadamente. Ainda não podiam acreditar que Lucano, vestido como um homem do campo, fosse realmente hóspede de Tibério César. E odiavam-no pela sua crítica. Sem dúvida, disse um deles, tu és muito melhor lutador. Sou, disse Lucano, encostando-se ao umbral da porta. Comeu o doce que tinha na mão e fingiu estar absorvido em saboreá-lo. Depois acrescentou, enquanto os olhos dos outros ardiam sobre ele: Eu já era bem superior, mesmo antes do meu treinamento em Alexandria. E continuou, enquanto os outros permaneciam em silêncio: Poderia lutar melhor do que vós, quando tinha 10 anos de idade. E sorriu radiosamente para os jovens. Um deles deu um passo à frente, os olhos faiscantes de cólera. Meu nome é Jacinto, disse, e eu tenho 10 sestércios, que me dizem ser eu capaz de atirar-te ao solo em 3 segundos. O outro repetiu-lhe as palavras. Meu nome é Oris, disse, e eu tenho 12 sestércios, que me dizem ser eu capaz de atirar-te ao solo em 2 segundos. Lucano encostava-se languidamente ao portal, lambendo os dedos lambuzados de doce. Depois tateou a bolsa que trazia no cinto e disse: E eu tenho 14 sestércios, que acabam de me sussurrar que posso enfrentar um de cada vez e atirar-vos ao solo em 1 segundo. Cogitou por um momento em se deveria informar-lhes de que fora instruído numa forma particular de combate que um professor vindo de Cataio lhe ensinara em Alexandria. Resolveu que não. Eram insolentes demais aqueles moços, demasiado insultuosos, demasiado seguros de si, e Lucano não gostava deles. Rapidamente endireitou-se e atirou para o lado a toga de Quebitá. Depois despiu a túnica de pano azul e grosseiro que lhe cobria o corpo. Surgiu diante dos outros 2, como uma coluna de mármore branco, e ambos recuaram constrangidos. Mas o corpo dele, depois de um momento, pareceu-lhes demasiado suave e elegante. Riram-se, e um deles dobrou o corpo a meio para a frente, e veio ao encontro de Lucano, as pernas arqueadas. Era Jacinto. Lucano esperou calmamente. Apenas ergueu o braço direito e estendeu-o. O gesto era lânguido, quase frouxo, e ele não curvou o corpo. Oris soltou um riso seco. Os dentes de Jacinto reluziam entre os lábios esticados. Então, com grande agilidade, seu braço atirou-se em direção a Lucano, e sua mão curvada agarrou o ombro do médico. Oris pestanejou, pois algo toldou o ar diante dele. Aturdido, viu Jacinto tombado de costas na relva, os olhos protuberantes e fixos, como que estonteados. Lucano bocejou. Bem, disse ele a Oris, ignorando o outro jovem. Foi 1 segundo. E tu? Oris umedeceu os lábios com a ponta da língua. Jacinto gemia lá da relva onde estava, como uma estátua caída.
Oris, então, que era muito mais corajoso, saltou sobre Lucano. Foi como se um corisco macio o tocasse. Sentiu-se projetado no espaço e foi cair junto de Jacinto, redondamente, sobre a relva, o corpo todo tomado de tremores. Lucano vestia a túnica, sorrindo. Deveis-me 22 sestércios, disse ele. Não vos esqueçais de pagá-los. Os dois jovens ergueram-se de sua posição sentada, examinando-se cuidadosamente. Sacudiram a cabeça, a fim de clarear a mente confusa. Não estáis feridos, nem sequer contundidos, disse Lucano, sacudindo a toga de Quepitá. Naturalmente, se tem de cérebro, coisa de que eu duvido, ele está apenas um pouco confuso agora. Entretanto, tornará a clarear. Que fizeste? Exclamou Jacinto, erguendo-se cuidadosamente. Não vi que te movesses, nada senti. Entretanto, um segundo depois, eu estava voando pelos ares. Isso é magia. Sim, é magia, repetiu Oris. Quem pode resistir à magia? Esfregando o corpo, olhavam furiosos para Lucano, que erguia para eles suas sobrancelhas douradas. Magia, tolice, respondeu. Não passais de amadores. Eu não vos tinha dito? Ganhei uma bolsa de ouro nos grandes jogos, berrou Jacinto, corando violentamente. E eu ganhei a segunda bolsa, ecoou Oris, rangendo os dentes. Lucano riu em pleno rosto de ambos. Então eu deveria ganhar 2 bolsas, disse. Vamos, que mais sabeis fazer? Estava animado, seu corpo jovem e forte, ansioso por mais exercício. Arremesso do disco? Arremesso da lança? Boliche de 9 pinos? Boxe? Corrida? Salto em distância? Esgrima? Seguramente podeis fazer algo mais do que esse ingênuo corpo a corpo? Afastou-se 2 passos para trás, saltou para frente, dobrou as pernas e atirou-se ao espaço. Incrédulos, 2 pares de olhos estupefatos seguiram-no. Os pés elevaram-se limpamente para cima das cabeças erguidas dos outros 2 rapazes e Lucano foi pousar de novo na terra, como um gato branco. Fazei a mesma coisa, disse, sem que sua respiração sequer se acelere, e nada me devereis. Houve um ruído de entusiástico aplauso junto da porta, e os moços, voltando-se, viram que Plócio ali estava rindo. Então Jacinto e Oris ficaram assustados. Conheciam bem Plócio e sabiam da alta estima em que Tibério o mantinha, pela sua coragem, discrição e qualidades militares. Plócio pôs-se a andar pelo relvado e veio colocar a mão sobre o ombro de Lucano. Que exibição! Exclamou ele. Meu caro Lucano, tu poderias competir em todos os papéis, no circo, e ter Roma a teus pés. Para a instrução minha, peço-te que faças comigo amanhã uma sessão de esgrima. Olhou para os 2 jovens lutadores e perguntou, quem são esses meninos? Mas Jacinto e Oris baixaram a cabeça e foram escapulindo em direção à outra extremidade do terraço. Plócio falou. Eles precisavam de uma lição. Esses queridinhos mimados da divindade Augusta. Cuidado para que eles não tentem envenenar-te no banquete que Augusta está dando hoje à noite, em honra de Cibele. Ela é devota das deusas viúvas. Sem dúvida gostaria também de ser viúva. A propósito, não pude seguir teus movimentos quando lutaste com esses 2 rapazes. Nada fizeste, a não ser estender teu braço. E então, quando te agarraram pelo ombro, tu te inclinaste para trás e eles saíram voando, como Ícaro, com o mesmo resultado. Eu me prevaleci da ignorância deles, disse Lucano num riso feliz. Voltaram juntos para o quarto, enquanto Plócio indagava, porque os escravos estavam ausentes, tocando sua música no corredor externo. Eles queriam lavar-me e lambuzar-me com óleos perfumados, disse Lucano. Arrancou a túnica e saltou para a banheira, onde nadou alguns pés,
atirando para trás seu cabelo molhado e como que de ouro, e levantando prateado chuveiro de água. Plócio acocorou-se à beira da banheira e ficou a observá-lo com intensa admiração. Jamais vi um corpo assim, disse ele. Lucano deslizava através da água como se fosse de alabastro branco e com a mesma maciez. Ah, as mulheres vão te amar, acrescentou Prócio, sacudindo a cabeça coberta com o elmo. Nenhum dos jovens tinha visto uma senhora na extremidade mais distante do terraço e que saíra de seus aposentos ao som das vozes que discutiam. Ela ficara ali observando o rosto bonito, sem qualquer expressão, banhado de sol. Quando Plócio apareceu, ela recuou para seus aposentos sorrindo. Dirigiu-se ao espelho e estudou-se intensamente, cantarolando baixinho. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.